Então, falta para a gente relacionar a quantidade de gás. Agora. Então, agora falta a gente relacionar a quantidade de gás. Vamos quantificar o nosso processo, porque até aqui a gente trabalhou com as variáveis, mas nós não quantificamos elas ainda. Então, a minha quantidade de gás, a gente vai chamar assim, carinhosamente, de número de mol. E aí tu há de construir uma ideia comigo aqui. Certo? Que ideia que tu há de construir comigo? Bom, pressão, volume e temperatura são iguais a uma constante, porque eu tenho a condição inicial e a condição final, e o sistema tem que se manter constante, certo? Tem que se manter constante. Então, PV sobre T é igual a uma constante. Só que tu também há de concordar comigo que a relação de pressão, volume e temperatura, se eu aumentar a quantidade de gás, aumenta o efeito da pressão, volume e temperatura. Por quê? Porque se eu tenho mais gás, a primeira coisa que eu vou pensar é que eu preciso de mais espaço, preciso de mais volume. Apesar de um gás ser comprimível, eu posso pensar que eu vou precisar de mais espaço. Se eu tenho mais gás, eu tenho uma pressão gerada que pode ser maior também. E se eu tenho mais gás, eu também tenho que pensar que a temperatura desse sistema pode ser maior. Por quê? Porque a temperatura mede o grau de agitação de um sistema. E se eu tenho um sistema maior, a agitação pode ser maior. Então, eu vou dizer que PV sobre T é igual a N vezes K. Fala, tá, mas daí, quem é N? N é o próprio número de mol. Então, à medida que aumenta o número de mol, aumenta toda essa relação do PV igual a N vezes K. Só que em gases, em sistema gasoso, gente, então, em transformações gasosas, K, que é a minha constante, é igual a R. Então, a gente substitui o K por R. Tudo bem? Então, meu PV sobre T igual a NK, ele vai ficar assim, ó. PV sobre T é igual a N vezes R. E para ficar legalzinho, para não deixar ninguém dividindo, deixar todo mundo multiplicando, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse T que está dividindo vai passar para o outro lado da equação multiplicando. Então, eu vou ter PV é igual a NRT. Uma equação bem famosa para nós aqui na física e na química também, chamada equação de Clapeyron. A equação que salva a tua vida dentro dos gases está representado aqui nesse quadro. PV igual a nRT é a chamada equação de Clapeyron. Cara, sempre que faltar alguma coisa, você vai resolver por PV igual a nRT, certo? O pessoal que é mais didático costuma chamar isso daqui de por você nunca rezei tanto. A gente chama de puta véia não rejeita tarado. Também dá. Vai do gosto do cliente como que quer aprender. Mas PV igual a nRT é chamado de equação de Clapeyron, salva a nossa vida aqui dentro. Tudo bem, gente? Qual é a segunda relação que eu quero montar aqui para quantificar alguma coisa, certo? Eu posso pensar também aqui em um negócio chamado densidade gasosa. Certo? E como que eu vou trabalhar com a chamada densidade gasosa? Foi muito importante para nós isso daqui, certo? Já na calorimetria, quando eu estava falando de condução e convecção, principalmente convecção, certo? A minha troca de calor com movimentação de massa. Então, se eu quero trabalhar com a densidade de um gás, a ideia geral que a gente parte é o seguinte, que densidade é igual a massa sobre volume. Muito bom. Também posso pensar que o número de mol, lá da química, é igual a massa dividido pela massa molar. Muito bem, até aqui estamos indo bem, tá legal. Só que eu não tenho densidade nessa fórmula. E eu quero pegar a equação de Clapeyron e com ela conseguir trabalhar a densidade gasosa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar isso daqui de uma maneira que eu consiga jogar lá dentro para eu poder usar essa equação. Então isso daqui vai ficar aqui, volume é igual a massa dividido pela densidade. E número de mol é igual a massa dividido pela massa molar. Aí a gente faz uma coisinha que a gente adora fazer aqui na física, que é o quê? Pegar uma equaçãozinha e jogar dentro da outra.
certo? Uma equaçãozinha jogar dentro da outra. Então, no lugar do V, eu vou colocar quem? M sobre D, certo? No lugar do N, eu vou colocar quem? Massa sobre massa molar. Então, a minha equação vai ficar assim, ó. P é igual a massa P vezes o V, que é quem? Massa sobre densidade, é igual ao número de mol. Quem é número de mol? Massa sobre massa molar, vezes R, vezes T. Primeira coisa que eu identifico quando a gente bate o olho nisso daqui é falar, cara, massa nos dois lados, jack nelas. Já era. Certo? Então, a minha equação, ela fica P sobre D, que é igual a R vezes T sobre massa molar. Não me ajudou muito, porque eu quero trabalhar com a densidade gasosa. E o D representa para mim a densidade. Então, eu tenho que isolar a densidade. E para isolar a densidade aqui, gente, o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar cruzado. Certo? Eu posso multiplicar isso aqui cruzado. Então, vai ficar assim. Multiplicando cruzado vai ficar P vezes MM. Multipliquei lá. E o D vezes RT. D vezes R vezes T. Eu quero isolar a densidade. Então, eu vou passar o RT que está multiplicando e dividindo. Então, a pressão vezes a massa molar sobre R vezes T é igual a densidade. Ou seja, a densidade de um gás, ela não depende de massa e do volume dele. Certo? Olha, volume nem aparece na expressão. A densidade de um gás depende da sua pressão, da massa molar dele, da constante R e do T. Fala, putz, constante R, quem é a constante R, cara? R, para nós, ela pode assumir os valores 0,082 litro vezes ATM por Kelvin vezes mol. Fala, eu tenho que decorar isso. Não, cara, você não tem que decorar nada, não. Você tem que saber usar isso daqui. Isso aqui o exercício te dá, ele fornece. Certo? Se o volume estiver em litro, você vai usar uma constante R que esteja em litro. Certo? Agora, se ele te der algo diferente disso, R também pode ser 8,31 joule por Kelvin vezes mol. Então, se ele te der algo diferente do padrãozinho que a gente está habituado, você vai ter um segundo valor de R. E provavelmente ele vai colocar os dois. Cabe a você saber com qual você tem que trabalhar. Certo? Cabe a você olhar para isso. Como que você sabe? Bom, se a pressão estiver em ATM, usa esse R. Se ela não estiver em ATM, usa o outro. Se o teu volume está em litro, usa esse R. Não dá para usar o outro. Certo? E aí você vai brincando e vai usando os valores de R dentro dessas expressões aqui que são importantes pra caramba pra gente. Tudo bem, gente? É dessa expressão também, da equação de Clapeyron, certo? Que eu posso deduzir qual é o volume molar. Qual é o volume ocupado por um mol de gás. Certo? Isso a gente vai fazer dentro do cálculo estequiométrico para a gente conseguir usar nas aulinhas de química. Tudo bem, gente? Vou sair da frente para o print e aí a gente já dá um upzinho